Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito revoltante. Eu fiquei realmente com raiva quando eu conheci esse caso aqui e pensei que seria interessante trazer aqui para o canal. Vocês vão ver que não é um caso muito longo, com muitos detalhes, mas é importante eu contar sobre esse caso aqui, até porque tiveram que criar uma lei depois que esse crime aqui aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, já se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário. Se quiser, também me segue no TikTok, no Instagram, tô sempre, trazendo um conteúdo diferente pra vocês. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E bora pro vídeo. Jill Russell era uma jovem que não se importava com os padrões definidos pela sociedade. Ela foi descrita como despreocupada e estava sempre em busca de uma aventura. Ela não era uma pessoa que causava problemas. Enquanto Jill vivia sua vida ao máximo, amigos se estabeleceram e criavam famílias. Em algum momento de sua vida, ela estava determinada a encontrar o homem perfeito e criar uma família com ele. Mas ela não tinha sorte. Todos os seus amigos já estavam casados e criando seus filhos, mas ela ainda não tinha conhecido a pessoa certa. Quando ela conheceu James Francis Cahill, ou apenas Jeff, ela acreditou ter conhecido seu príncipe encantado. Ele era bonito e inteligente. E o melhor, ele adorava muitas das mesmas atividades que ela fazia. Então no início ela ficou muito empolgada e tinha quase certeza de que tinha conhecido o cara certo. Mas um problema apareceu e isso estava incomodando. A mãe de Jeff, chamada Patty Cahill, era uma fanática religiosa. Ela era autoritária sobre as práticas católicas da família, insistindo que seus filhos, mesmo quando adultos, fossem sempre à missa. Ela tentou deixar isso de lado, pois estava apaixonada por Jeff. Ela se importava só com ele e não queria saber sobre o que a mãe dele achava certo ou errado. Após alguns meses de relacionamento, Jill descobriu que estava grávida. O casal então fez alguns planos de se casarem, ignorando ali os protestos de Patty e as afirmações de que ela nunca toleraria essa união. Em 1988, nasceu Timothy, e a vida de Jill ganhou um significado ainda maior. Agora, ela estava realizada. Tudo o que ela queria, ela tinha conseguido. Menos de 2 anos depois, a família deu as boas-vindas a Mary Catherine. Jill estava muito feliz nesse momento. Ela queria ter mais filhos, mas suas gestações e os nascimentos causaram um impacto físico tão grande em seu corpo que ela foi desaconselhada a ter outra gravidez. No início ela ficou bem chateada com tudo isso quando recebeu essa informação de que era melhor ela não ter filhos, mas com o tempo ela aceitou a ideia. A Jill se dedicou totalmente à criação de seus filhos. Ela não trabalhava e só cuidava deles. Mas quando eles foram crescendo, ela sentiu vontade de fazer as coisas que ela fazia antigamente, quando ela não tinha filhos. Ela gostava muito de mexer no jardim, então ela decidiu voltar a fazer isso. Ela cuidava do jardim dela de uma forma assim muito boa e aquilo até começou a chamar a atenção das pessoas. Nesse momento, a casa do casal precisava de alguns reparos e ela também usava seu tempo livre para se dedicar à casa. Embora Jeff trabalhasse como um faz-tudo, ele tinha pouco tempo para sua própria casa. Não porque ele tivesse muito trabalho, ele simplesmente não estava motivado e não queria cuidar da casa. Jill fez um excelente trabalho em seu jardim, o que chamou a atenção, é claro, dos seus vizinhos. Eles ficaram tão impressionados que começaram a procurar os seus serviços para fazer o paisagismo de suas próprias casas. Em pouco tempo, Jill se tornou uma paisagista muito requisitada, até recusando empregos, porque simplesmente ela não tinha tempo para aceitar todos. No meio disso, ela começou a passar por problemas no casamento. Jeff já não era mais o mesmo homem,
e infelizmente a violência física entrou em sua vida. E Jill muitas vezes sentiu medo do homem com quem ela acreditava que ficaria para o resto de sua vida. Mas não foi apenas isso. Jill se tornou a principal renda da família. Além de trabalhar muito, ela ainda precisava cuidar dos filhos sozinha, pois Jeff não ajudava em casa. Para piorar, não ajudou o fato de os problemas com a mãe autoritária de Jeff terem finalmente chegado ao limite. Ela conversou várias vezes com ele para ele mudar aquele seu comportamento. Ele disse que iria mudar, que iria melhorar, mas foram apenas palavras. Isso nunca aconteceu de verdade. Ser uma paisagista muito procurada deu a Jill muita confiança. Então, quando ela conheceu um homem que a amava e a tratava muito bem, não foi muito difícil para ela ver que estava na hora de pedir o divórcio. Não foi algo fácil para ela, porque ela tinha que enfrentar isso e ela tinha muito medo de contar ao Jeff que iria pedir o divórcio, porque ela sabia que ele era um homem muito violento, então é claro que ela tinha medo do que podia acontecer. Ela também tinha que criar a coragem de contar para os seus filhos que não iria mais ficar com o pai deles, então realmente era um processo lento em que ela teve que ter muita coragem para conseguir fazer isso, mas os amigos dela e aquele homem que ela também tinha conhecido estavam do lado dela, falaram para ela ter calma, paciência, que tudo iria se resolver em seu tempo. Ela chegou no limite e finalmente tomou coragem e pediu o divórcio, mesmo com Jeff dizendo que iria mudar. Ela estava quase livre, mas antes que ela pudesse se separar do marido abusivo, Jeff exibiu seu outro lado ainda mais violento. No dia 21 de abril de 1998, Jill passou o dia com sua família. Foi um dia muito bom e eles se divertiram bastante, por mais que ela estava preocupada com a reação do Jeff, que se mostrava, é claro, cada vez mais violento. Antes de ir embora, ela disse à sua irmã: "Se Jeff me matar, você pode ficar com todas as minhas coisas." E se virou e caminhou até o seu carro. Na parte da noite, quando as crianças já estavam dormindo, as coisas saíram do controle. Após uma briga entre o casal, Jeff começou a agredi-la com um taco de beisebol. Repetidamente, Jeff bateu em Jill na cabeça, ombros, pescoço e costas. Mesmo quando ela sangrava e implorava, ele não parou. Em algum momento, os dois filhos do casal acordaram e foram ver ali o que estava acontecendo. Quando eles viram a mãe machucada, Jill pediu que eles chamassem ajuda, mas Jeff obrigou que eles voltassem para seus quartos. Quando Jeff parou de agredi-la, ela já estava inconsciente, e ele não ligou para a emergência. Ele foi direto para a casa de sua mãe procurar apoio. Jill ficou deitada no chão da sala inconsciente por horas, até que os pais de Jeff ligassem para o médico da família, provavelmente na esperança de que ele ajudasse a encobrir o crime. Depois de dar uma olhada em Jill, ele disse que era melhor eles ligarem para a emergência. Ao mesmo tempo em que Jill passava por inúmeras cirurgias, Jeff Carroll era submetido a intensos interrogatórios pela polícia local. Ele insistiu que Jill a atacou e ele estava apenas se defendendo, mas as evidências e a condição atual de Jill diziam o contrário. Jeff foi preso e acusado de tentativa de homicídio. Com a ajuda da mãe, eles conseguiram pagar a fiança de $100.000 e ele foi solto. Com o passar dos 6 meses seguintes, Jill lutou para se recuperar. Com seus pais, filhos, uma irmã e um cunhado ao lado, Jill estava lentamente retornando à vida, mas ela nunca conseguiu se recuperar 100%. Médicos e enfermeiras estavam bem cientes de como Jill se tornou uma paciente sob seus cuidados, e as fotos de Jeff foram espalhadas na segurança do hospital e nos postos de enfermagem para impedi-lo de ter qualquer contato com Jill. Em liberdade sob fiança, ele começou a observar as rotinas do hospital, quais uniformes eles utilizavam e os procedimentos de atendimento do hospital. Na noite de 27 de outubro de 1998, Jeff vestiu uma peruca, um uniforme de zelador e conseguiu um cartão de identificação e foi até o quarto de Jill. Segurando uma garrafa de cianeto que conseguiu de forma ilegal, Jeff inclinou-se sobre a cama de Jill e começou a despejá-la
em sua boca. Os olhos de Jill se abriram de medo e ela lutou com poucas forças que ainda tinha, mas não foi insuficiente. Enquanto os médicos e enfermeiro corriam para o quarto para entender o que tinha acontecido com ela, outros notaram o homem estranho que obviamente fingia ser um zelador. Procurando no hospital, eles não conseguiram localizá-lo, mas sabiam quem ele era, o ex-marido, Jeff. Momentos depois, uma enfermeira percebeu que Jill estava com dificuldades para respirar e que havia um cheiro estranho no quarto. Ao tocar os lençóis, sentiu uma sensação de queimação em seus dedos. Jill lutou para sobreviver por horas, mas infelizmente ela morreu na manhã seguinte. Uma autópsia descobriu que a jovem mãe morreu de envenenamento por cianeto de potássio. Através da investigação, a polícia concluiu que Jeff havia forçado o cianeto garganta abaixo de Jill. O pai de 2 filhos obteve o cianeto de um laboratório em Berkeley, na Califórnia, por apenas $30, usando um documento falso. Jeff seguiu o caminhão de entrega em uma de suas rotas, aceitando o pacote alegando que trabalhava para General Super Plating. Scott Greenleaf, o vice-presidente da empresa, confirmou que o nome da General Super Plating foi usado no esquema. Jeff nunca teve ligação com a empresa ou qualquer um de seus funcionários. Ele também disse que a empresa nunca encomendou o cianeto ao fabricante da Califórnia. A empresa e o serviço de entrega notificaram imediatamente a polícia sobre o pacote interceptado em julho, informou o jornal. Segundo o jornal, o motorista da entrega achou aquilo tão estranho que anotou a placa do carro. Os relatórios policiais indicaram que uma verificação do número da placa mostrou um veículo registrado em nome de um parente de Jeff. O cianeto também foi encontrado escondido na casa de Jeff, disseram as autoridades. Os detetives também encontraram dados no computador que mostravam que ele havia feito inúmeras perguntas na internet sobre como o cianeto funcionava e como poderia ser obtido. Em seguida, Jeff Carroll foi acusado de homicídio em 2º grau. Após o julgamento, ele foi condenado pelo assassinato de sua esposa e recebeu a pena de 25 anos, mais de 12 a 25 por agressão em 1º grau. Ele será elegível para a liberdade condicional em 2036, quando terá 75 anos. Jill estava com 41 quando foi assassinada. Antes da gente concluir o caso, se liga nesse recado. Eu tenho uma dica aqui para vocês de um aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei. Então, se você gosta de passar o seu tempo livre assistindo um filme de terror, um filme de suspense, um filme de investigação, bem parecido com o que eu trago aqui para vocês, eu tenho um aplicativo para indicar que vocês vão gostar. Eu tô falando do UniTV. Você tem acesso a mais de 280 mil tipos de conteúdo, sendo filmes, séries e até animes. Se liga que tem até filmes que ainda estão no cinema. Mas não é só isso. O UniTV também disponibiliza 500 canais ao vivo para você não perder nada. Tem canais de notícias, filmes e de futebol para você nunca mais perder o jogo do seu time. Para melhorar ainda mais, esse aplicativo aqui está disponível para celular, para PC, para TV Box e ainda, a melhor parte, não tem nenhum anúncio. E o serviço dele é muito bom. Então não vai ter aquele negócio chato de ficar travando quando você estiver assistindo um filme, uma série, enfim. O negócio é muito bom mesmo. Então não perde seu tempo, já baixa o aplicativo. O link tá aqui na descrição e também no comentário. A irmã de Jill, chamada Deborah, ficou revoltada com o fato de Jeff ter sido libertado após pagar fiança, o que lhe permitiu tramar e ter acesso ao veneno que usou para matar Jill. Deborah não iria desistir. Durante anos, ela falou abertamente sobre as injustiças de um sistema legal que libertava um homem enquanto ele claramente queria sua esposa morta. Enquanto os seus direitos eram exercidos, o direito da vida de sua irmã era ignorado. Deborah tornou-se ativa na tentativa de promulgar a Lei de Jill no estado de Nova York. Em 2004, seus esforços foram recompensados quando partes do projeto de lei foram finalmente transformadas em lei. Segundo a lei, os juízes têm agora a capacidade de negar fiança se acreditarem que o autor do crime pode constituir uma ameaça adicional para a vítima. De curiosidade, a escritora Marion Collins escreveu: enquanto ela dormia, um marido, uma esposa, um assassinato brutal.
um livro sobre o caso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, algo muito revoltante e até inacreditável a gente vê que isso tudo aconteceu, que ele conseguiu entrar no hospital sem ser visto, ele conseguiu o cianeto, então é realmente um caso muito terrível mesmo. Teve até uma lei que foi aceita depois de tudo isso que aconteceu, mas é um caso bem chocante. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, do que vocês acham sobre esse caso aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.